Bom pessoal, hoje eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão sobre a Cacau Show, né? Essa empresa aí de chocolate, onde ultimamente aconteceram várias denúncias, né? As pessoas falando bastante sobre a Cacau Show essa semana passada também, né? E queria deixar uma reflexão para vocês aqui, ó. Tem essa matéria aqui que eu salvei. Ela está aberta aqui, seita da Cacau Show. Mas queria pegar para vocês essa parte aqui, ó, as denúncias que tem aqui, rituais, assédio e discriminação. Mas eu queria falar só sobre rituais, para a gente não estar cometendo nenhum engano aqui, né? E aqui diz assim, ó, rituais corporativos. Funcionários e ex-funcionários relatam a realização de rituais liderados pelo fundador e CEO Ale Costa. Esses encontros descritos como ocorrendo em salas escuras iluminadas por velas, envolviam os participantes vestidos de brancos e descalços, caminhando em círculos, enquanto o CEO lá da empresa, o Ale Costa, ele entoava cânticos, né? E diz também aqui que há também um incentivo a tatuagens com palavra atitude, a mesma gravada no corpo do fundador com símbolo de lealdade à marca. Aí diz assim, orações cristãs como o Pai Nosso fariam parte dos eventos, com relatos de que a não participação poderia levar a represálias. Mas eu queria pegar bastante nessa parte dos rituais, né? Cadê? Onde foi que... Aqui. Aqui tem um pedaço dessa matéria que eu preferi botar no texto aqui, né? Dizendo assim, ó, vivências sensoriais. A empresa afirma que os encontros são vivências sensoriais, com licor de cacau não alcoólico, parte de celebrações culturais e gastronômicas, também oferecidas em seus hotéis. Então, gostaria que vocês pegassem bastante essa parte aqui, ó, licor de cacau não alcoólico, né? E eu gostaria de ler agora para vocês aqui, para não deixar o vídeo muito grande e não ficar muito coisa. E queria falar com vocês sobre o ritual do cacau. Queria saber se vocês já ouviram falar, né, sobre esse ritual, né? Quem já ouviu, deixa um comentário aí Deixa um comentário aí e para a gente conversar depois sobre essa situação aqui. Mas vamos falar aqui sobre o que é o ritual do cacau, né? Que as pessoas estão dizendo ritual, seita, essas coisas todas. A gente pode estar se enganando, né? Tem pessoas que estão fazendo vídeo por aí que falam de seitas satânicas, rituais macabros, essas coisas. Eu acredito que não tenha nada a ver com isso, né? Que seja somente esse ritual do cacau aqui que aconteça nessas reuniões, né? Lembrando para vocês que eu não recebo nada da Cacau Show para falar isso, mas como eu já fiz vídeo deles aqui, falando do que aconteceu, também tenho que vir aqui esclarecer a vocês também sobre dessa seita, desse ritual, né? Que eu acredito que seja esse aqui, ó. E vou ler para vocês aqui, ó. O que é o ritual do cacau? O ritual do cacau é uma prática ancestral e sagrada que utiliza o cacau em sua forma mais pura como uma ferramenta de conexão interior, cura emocional e expansão da consciência. Originado nas culturas indígenas da América Central, especialmente entre os maias e astecas. Esse ritual tem ganhado cada vez mais espaço no mundo contemporâneo como uma maneira de reconectar corpo, mente e espírito. Então, o que eu acho que aconteça nessas reuniões é essa situação aqui, né? Mas deixando bem claro que essa é a minha opinião. E eu queria deixar para vocês também o que é o ritual do cacau, que eu acredito que é o que aconteça lá, de verdade. Mas vamos para o restante aqui da matéria. Aqui. Durante o ritual é preparada uma bebida feita com cacau cru,
sem adição de açúcares ou conservantes, muitas vezes combinada com especiarias como pimenta, canela ou baunilha, ingredientes que potencializam seus efeitos. Lembra quando eu falei para você na outra matéria lá, que fala licor de cacau? Então provavelmente é isso aqui, ó, essa situação aqui. E aí diz assim: o cacau é considerado uma planta de poder, uma medicina do coração, pois atua como um suave facilitador emocional, promovendo sensações de bem-estar, abertura afetiva e clareza mental. A cerimônia pode acontecer em grupo ou individualmente. Aqui já diz, né? Em grupo ou individualmente. Em relação às reuniões onde acontece isso, pode ser em grupo, né? Que diz que as pessoas vestidas de branco, descalço, e ele entoava cânticos. Ainda vai vir tudo isso aqui. Aí vamos lá. E geralmente inclui elementos como meditação guiada, música, cânticos, tambores ou instrumentos ancestrais. A respiração consciente, dança livre ou momentos de introspecção. O ambiente é preparado com intenção, criado um espaço seguro e acolhedor para que os participantes possam acessar estados ampliados de consciência, liberar bloqueios emocionais e despertar o coração. Mais do que uma experiência sensorial, o ritual do cacau é um convite ao silêncio interno, à presença e ao autoconhecimento. Uma oportunidade de se reconectar com a própria essência e com a natureza ao redor, com respeito às raízes espirituais dessa tradição. Aí vamos aqui, ó. Vamos nos aprofundar mais aqui, ó. O ritual do cacau é uma jornada do coração aberto. Vamos lá. O ritual do cacau é mais do que uma prática espiritual, é um portal, um convite gentil para retornar ao coração e lembrar o que é estar verdadeiramente presente consigo, com os outros e com a terra. As origens ancestrais, né, como eu falei, a anterior aqui, que diz que aqui, essa cerimônia tem raízes profundas nas culturas pré-colombianas da América Central, especialmente entre os povos maias e astecas, né? E para esses povos, o cacau era considerado um alimento dos deuses. E aqui vem o nome científico dele, né? Theobroma cacau. Significa literalmente alimento divino. O cacau era utilizado em cerimônias sagradas, como oferenda aos deuses e também como elo entre os mundos espiritual e terreno. Em contextos espirituais, era consumido antes de rituais xamânicos, danças e encontros comunitários, pois acreditava-se que abria o coração, purificava as emoções e conectava as pessoas à sabedoria ancestral. Como o pessoal coloca, já vi alguns vídeos ainda colocando foto do capeta e coisa falando da seita, acho que essas pessoas não têm noção do que seja esse ritual do cacau, né? Talvez queimando assim a imagem da Cacau Show bastante, né? Porque a Cacau Show também, deixar só uma situação para vocês aqui, as pessoas denunciaram também práticas abusivas lá como é que eu posso dizer, no lance do trabalho, então essa parte aí eu não quero nem tocar, eu quero deixar essa parte aí para as autoridades competentes ir lá e desempenhar o seu papel, né? E a gente aguardar a cena dos próximos capítulos em relação a essa situação. O que eu estou querendo falar aqui é em relação a esse ritual aqui, onde eu vi alguns vídeos falando sobre ritual macabro, seita satânica, mesmo monte de coisa. E eu acredito que a situação não seja essa, né? Mas vou continuar aqui para vocês entenderem o ritual como é. O espírito do cacau. Dentro das tradições mais sutis, acredita-se que cada planta carrega um espírito, uma inteligência viva. O cacau é visto como um espírito compassivo, feminino e amoroso. Uma mãe cacau ou abuela cacau, avó cacau, como é chamado em algumas linhagens,
Seu papel é nos guiar com doçura por processos de cura emocional e despertar espiritual, sem os efeitos psicoativos fortes de outras plantas de poder, como ayahuasca ou peyote. Essas duas plantas aqui, peyote é alguma coisa lá mexicana, alguma raiz mexicana lá. Ayahuasca é utilizada em alguns grupos espíritas, né? Mas vamos falar sobre só o cacau aqui. Como acontece o ritual? O ritual pode variar conforme a tradição, o facilitador e o propósito, mas há elementos comuns, né? A preparação da bebida feita com cacau 100% puro. Não é chocolate industrializado. Geralmente com água quente e às vezes com especiarias como pimenta caiena para ativar a circulação, canela ou baunilha, nada de leite ou açúcares. O objetivo é manter a pureza da planta. Criação de um espaço sagrado. O ambiente é preparado com intenção, com velas, incensos, músicas suaves, círculos com flores e objetos sagrados. Isso convida o corpo e o espírito a desacelerar. Aí vem aqui, intenção pessoal. Cada participante é convidado a beber o cacau com uma intenção clara, seja cura, perdão, inspiração ou simplesmente abrir-se à presença. Quer dizer, essa bebida, quando você toma, pelo que entendi aqui, você tem que ir com um propósito, né? Se você quiser ir lá para pedir, para se curar de alguma doença, alguma coisa, você vai nessa intenção. Se você estiver amargurado do coração, querendo perdoar alguém ou alguma coisa desse tipo, você vai com esse propósito, né? Mais ou menos isso aí. Mas vamos lá. Elementos de conexão. A cerimônia pode incluir meditação, respiração consciente, canto, dança, partilhas em roda, silêncio profundo ou visualizações. O objetivo é criar um espaço onde o coração possa se abrir com segurança. Acredito que isso aqui não seja uma seita satânica nem ritual macabro nenhum, né? Acredito eu. Quem souber, já ouviu falar do ritual, deixa nos comentários aí. Efeitos físicos e emocionais. Aí vamos lá. O cacau é rico em teobromina, um alcaloide semelhante à cafeína, mas com efeitos mais suaves e duradouros. Ele estimula a circulação sanguínea, aumenta a oxigenação cerebral e libera neurotransmissores como anandamida, conhecida como molécula da felicidade, serotonina e dopamina, que promovem bem-estar, alegria e motivação, ocitocina, o hormônio do amor, que favorece vínculos emocionais. Esses efeitos bioquímicos, aliados à atmosfera do ritual, criam um estado ampliado da consciência leve, lúcido e amoroso. Muitas pessoas relatam sensações de abertura emocional, lágrimas de liberação, inspirações criativas ou uma profunda paz interior. Um caminho de reconexão. O ritual do cacau é um retorno à sabedoria do coração, em tempos de excesso de estímulos mentais e desconexão emocional. Ele nos lembra que a cura está em sentir, em abrandar, em compartilhar. Não é necessário seguir uma religião específica ou ter experiência prévia. Basta chegar com respeito, presença e abertura. Cada jornada com o cacau é única e o que ele revela não vem da mente, mas de dentro. Então, pessoal, mais uma vez, acredito que esse ritual aqui não faça parte de nenhuma seita macabra, ou nenhuma seita macabra, nenhum ritual satânico, nada disso, né? Acho que isso daqui, como eu pude passar o texto para vocês aqui, isso aqui é as pessoas que querem paz, né? As pessoas que se respeitam, né? Eles procuram esse tipo de coisa. Agora, se acontece coisas diferentes desse tipo aí lá
nas reuniões da Cacau Show. Só as autoridades competentes é quem vai poder nos dizer. Portanto, fica a dica para vocês aí. Não vamos julgar antes, né? Vamos deixar que as autoridades competentes julguem esse caso, tá entendendo? Para a gente não estar dando chute em cachorro morto, né? Como muita gente aí já cancelou a Cacau Show, já diz que não compra mais chocolate, não faz, e acontece, não entra mais na loja, aquela coisa toda, simplesmente por algumas denúncias que ainda tem que ser bastante apuradas, tá entendendo? Se acontece ou deixa de acontecer, esse aqui não é o papel, tá entendendo? O papel aqui, a gente passa a informação, mas a parte do julgamento não é a nossa, entendeu? Então, fica a dica para vocês aí. E, para encerrar, vou pedir para vocês que, quem tiver um comentário, deixa aí. Quem quiser compartilhar, compartilhe. E se quiser se inscrever e dar essa moral para a gente, fica à vontade aí. Um abraço aí.